Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu tava tentando, contar essa história aqui da Árvore Generosa, do Shel Silverstein. Ela é uma história um pouquinho longa, então não vou fazer a mediação dela agora, nesse momento. Mas depois eu prometo mandar um vídeo para vocês da mediação de leitura desse livro, que é muito sensível. Eu gosto demais, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Mas vou compartilhar aqui as minhas referências para vocês. Eu gosto muito da Tatiana Belinque, né? Eu vou falar mais de nomes dos autores, porque a Tatiana tem muitas obras incríveis, né? Ela, a Ruth Rocha, tem essas escritoras que são fantásticas e são para todas as idades, mas as crianças adoram especialmente. Essa história aqui do Grande Rabanete eu gosto muito. Eu sempre peço a ajuda das crianças para contar comigo essa história. Outra história, outro autor muito maravilhoso, que a Vanusa já falou um pouquinho pra gente, é o Ricardo Azevedo. O Ricardo, ele bebe, né, lá na fonte da oralidade, das histórias, dos contos, dos causos brasileiros, né? O Câmara Cascudo foi mais fiel, né, na sua maneira de transcrever esses contos, que vem lá do meu avô, do bisavô, do tataravô, e assim vai de geração em geração. E o Ricardo tem esse talento incrível para transformar essas histórias em lindas obras. Então vale a pena a gente conhecer o grande autor Ricardo de Azevedo. Aí falei um pouquinho da Ruth Rocha, né, para vocês, que é outra autora maravilhosa e tem obras incríveis. E ela fez esse livro aqui, uma parceria especial com Palavra Cantada, que depois criou músicas para as histórias dela. Incrível também, o Mil Pássaros, esse livro. Tem um autor que é mais conhecido por obra adulta, né, gente, que é Humberto Eco, um grande filósofo. Enfim, tem obras aí que já viraram filmes. Mas ele tem umas obras para criança também. Essa daqui é uma delas, Os Gnomos de Gnu. Muito interessante. Eu gosto de trazer esse livro aqui para a gente pensar nessa questão da ilustração, né, que eu falei um pouquinho na aula, mas quero reforçar aqui para quem não pôde estar com a gente, porque a nossa aula estava assim completamente instável, nossa internet. E o que é que aconteceu, gente? Humberto Eco fez uma parceria com um artista plástico. E aí, então, quando ele ilustra a obra, ele cria uma outra obra de arte. E isso é maravilhoso, porque a gente pode ampliar a nossa leitura sobre aquela obra, né? Ela cria outras imagens em nossa mente, e imagens que não têm a ver com ali, ó, uma concepção realista, né? Ela também engrandece, como aquele jogo que a gente pensou no uso dos objetos de forma criativa, os objetos não estruturados. E aqui ele usa totalmente esse recurso também. Olha que bacana, né? São obras de arte dentro dessa obra literária. E isso é muito importante, esse cuidado que a gente tem com a ilustração. A gente tem grandes autores também. Na verdade, esse não é um autor indígena, mas eu trouxe só porque ele fala, né, de um tema indígena, também falando dessa importância desse programa do Itaú Cultural, né, que disponibiliza livros gratuitamente. Mas eu queria trazer a questão dos autores indígenas, né, da gente buscar esses autores e apresentar para a infância autores indígenas, como Daniel Munduruku, entre outros. A gente tem também, vou falar então, primeiro já está falando dos autores indígenas, vamos falar também dos contos africanos, né? Eu também não tenho aqui muitos contos africanos, eu às vezes empresto, eu vou muito à biblioteca, eu gosto muito de emprestar livros, porque realmente a gente às vezes não tem a condição de comprar todos que a gente quer, mas enfim, esse daqui também eu gosto demais, que é a mitologia dos orixás. Então, trazendo as nossas raízes, né? Tanto indígenas, quanto africanas, quanto os contos portugueses e contos de outras partes do mundo, mas os africanos, os indígenas em especial, trazem uma profundidade que engrandece muito o nosso olhar para o mundo e para entender um pouquinho as nossas raízes brasileiras também. Esse autor também eu gosto demais,
né? Já ouvi muito a fala dele, gosto das palestras dele, dos livros dele. É o Ilan Bremen. Ele traz provocações muito importantes pra gente. Fica a dica, tem os livros, ó, extremamente interessantes. A ilustração é também obras de arte, né? Aqui, ó, do Renato Morricone. Então, a gente tem ali, ó, um livro todo interativo, ele tem o alvo, é muito legal, a criança se encanta quando a gente faz a mediação de leitura a partir também desse livro, que já é uma obra e que vem de encontro a esse manuseio de forma encantadora. O Ilan tem livros grandões, livros bem feitos para mediação de leitura, muito legal. E para quem gosta do universo de poesia, né? Eu acho também muito importante a gente ler poesia para criança, né? Já se acostumar com esse ritmo, com esse outro encontro com a nossa língua mãe. Aí a gente tem aqui o Manuel de Barros, que é o nosso poeta que brinca com as palavras, nosso poeta pantaneiro. Fica essa dica, ó, porque o meu quintal é maior que o mundo. Essa imaginação, né, toda que transcende. Vou então fechar aqui a minha lista. Claro que tem muitos autores maravilhosos. Foi mais o que eu tinha por aqui, o que eu queria trazer para vocês. Mas uma outra grande autora e ilustradora é a Eva Furnari, que é uma grandeza, gente. Ela é artista plástica, começou como artista plástica e depois foi trazendo as palavras de encontro à sua obra. E quando eu fiz uma mediação de leitura dessa obra aqui, que chama Você Troca, na escola, foi muito legal. Vou contar só um pedacinho para vocês, ó. Você troca um gato contente por um pato com dente? E aí? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? E ela vai fazendo várias perguntas que rimam. E aí foi muito legal. Eu fui numa sala de aula, estava numa escola, e eu ia de sala em sala, ia lendo esse livro e fazendo algumas outras brincadeiras. E aí, quando eu estava indo embora, uma professora veio e falou: nossa, você não sabe, deixa eu te mostrar o que eles acabaram de criar. E ela me mostrou vários papeizinhos, assim, eles criaram pequenos livros já com criações deles. Eles, né, o título era Você Troca, e eles criaram a frase. Então, né, você troca uma taturana molhada por uma banana descascada. E aí eles inventaram as perguntas, as ilustrações deles. Então, quer dizer, como os livros também trazem essa possibilidade infinita e maravilhosa da gente ter tanta vontade de estar perto do livro e se tornar autor de um livro, né? A gente dá vida, então, a partir daquela inspiração, eu começo a dar vida à minha imaginação e crio o meu livro. E esse é um poder incrível que a mediação de leitura tem. E fico por aqui.